A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos. Aconteça o que acontecer, nunca deixe de clamar. Não desista de orar. Tem um hino, eu não vou cantar, mas tem um hino que diz assim: quando você sente medo, do teu lado eu sempre estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo. O Senhor sabe o tempo certo. Muitas vezes nós desistimos na nossa caminhada de orar, de clamar. O irmão Branco trouxe aqui, é verdade, nós estamos vivenciando o mês da família. E a Junta de Missões Nacionais propôs um desafio, 31 dias de orações, pelos nossos filhos especificamente, pelos filhos. E a passagem que nós iremos ler fala de uma mulher, uma mãe, que não desistiu de orar pelos seus filhos. Uma mãe que não desistiu de orar pelos seus filhos. Uma mãe que perseverou pela sua casa. A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher cananeia. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15, entre os versículos 21 até o versículo 28. Pense numa mulher que, apesar das circunstâncias, problemas, dificuldades, cultura, religiosidade, não importa, ela não deixou de clamar, ela não desistiu de clamar. Talvez você esteja aqui essa noite, passando por circunstâncias tão difíceis, ou até pensando: Deus não está me ouvindo. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: Deus está dizendo para mim e para você, não desista de clamar. Ele está ouvindo sua oração. Acompanhe comigo a partir do versículo 21 de Mateus 15. Jesus estava numa cidade chamada Genezaré. Partindo Jesus dali, ou seja, desta localidade, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, grifa aí na sua Bíblia, que viera daquelas regiões, clamava, ela vai clamar pela primeira vez: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se de Jesus, rogando-lhe: Senhor, despede-se. Despede, pois ela vem chamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Ela, porém, veio pela segunda vez e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, lhe respondendo, disse Jesus: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas, glórias a Deus, que cai da mesa dos seus donos. Versículo 28, disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, glórias a Deus, a sua filha ficou curada.
Amém? Que passagem tremenda e maravilhosa. Meus irmãos, essa passagem, ela não somente vai nos ensinar que a gente deve clamar ao Senhor independente dos obstáculos, mas essa passagem nos ensina a perseverarmos na fé, não desistir, independente das circunstâncias adversas. Essa passagem, ela acontece e ela nós conhecemos como que o marco da evangelização, do evangelho universal de Jesus Cristo, que rompe das fronteiras entre os judeus para o mundo. Essa passagem marca isso. É muito tremendo, porque a gente já tem lições aqui maravilhosas e ainda tem um contexto histórico tremendo para entendermos como foi esse encontro. Acompanhe comigo aí no versículo 21. Porque no versículo 21 vai dizer que foi necessário a Jesus deixar por algum tempo o território dos judeus. Você viu aí, versículo 21? Partindo Jesus dali e foi para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram territórios do povo gentio, povo gentílico. Povo gentil é povos de outras nações, povos que não eram da casa de Deus ou do Israel de Deus naquele momento. Eram povos de outras nações. Jesus então deixa Jerusalém, a Galileia, Jesus deixa o território da Palestina e vai para este lugar. Mas por que Jesus ele faz isso? Se você ver no versículo 15 aí, você vai ver que capítulo 15, versículo 1, você vai ver que os fariseus e os escribas estavam perseguindo Jesus. Jesus sai porque ele está sentindo uma forte perseguição religiosa. É importante entendermos isso. Mas não somente isso. Se você estudar alguns capítulos anteriores, capítulo 14, você vai ver Jesus multiplicando os pães e os peixes. E foi um alvoroço, né? O povo só atrás da comida. Você vai ver Jesus andando sobre o mar. Então você vai ver Jesus atuando e fazendo vários milagres. E o povo estava alvoroçado, a multidão. Jesus parte para Tiro e Sidom para ter um momento único e exclusivo com os discípulos, fugindo da perseguição religiosa, dando um tempo dessa perseguição religiosa para ensinar os discípulos, dizendo: olha, é chegado o fim, eu vou para a cruz, e vocês precisam estar preparados. É por isso que Jesus se retirou para essa cidade. Essas cidades, Tiro e Sidom, passaram a ser refúgio de cristãos que estavam sendo perseguidos. Olha só, os cristãos primitivos daquela época fugiam para essa cidade. Foi isso que Jesus ele fez. Ele queria ter um momento de tranquilidade com os seus discípulos. E é nesse contexto que aparece uma mulher. Versículo 22. Está vendo como é importante a gente entender por que isso está acontecendo? Você vê que Jesus ele foge do clamor da multidão naquele instante para ter um momento com seus discípulos, mas não a multidão, né? A gente não consegue sair de perto de Jesus. Essa mulher, ela vai até Cristo. E essa mulher, diz a Bíblia, olha a origem dela, versículo 22, ela era o quê? Uma mulher cananeia. Esse texto é paralelo a Marcos capítulo 7. Os cananeus, eles eram da procedência dos fenícios. O que isso significa? Significa que esta mulher, ela não seguia a religião judaica. Essa mulher, ela prestava cultos a deuses pagãos. Essa mulher era uma mulher pagã. Mas a forma que ela chama Jesus chama a atenção. Você viu aí? Olha a forma que ela chama Jesus. Versículo 22. Senhor, olha aí, Kyrios, Senhor. Ela chama Jesus de Senhor. Agora vem um segundo agora. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí diz o motivo: minha filha está endemoniada. Essa mulher, ela está desesperada. Qual é a mãe, qual é o pai que não fica, quando vê o seu filho passando pelas situações, não fica com o coração apertado, não é? Essa mulher, ela chama Jesus de Senhor. Quando essa mulher chama Jesus de Senhor, ela já dá a primeira evidência que ela é uma mulher convertida.
Essa mulher prestava culto a deuses pagãos. Quando ela chama Jesus de Senhor, ela está dizendo que Jesus é o Senhor dela. E quando ela diz filho de Davi é a forma messiânica do título de Jesus. Jesus, filho de Davi, porque era da descendência de Davi que vinha o Messias. Então, ela entendia que Jesus era o Senhor dela e que Jesus era o Messias enviado para toda a humanidade. Essa mulher tem fortes indícios pela forma de chamar Jesus. Essa mulher se converteu. Glórias a Deus. Ela deixou os cultos pagãos para adorar ao Senhor. Mas acompanhe comigo aí, que essa mulher, ela faz um pedido a Jesus. Ela vinha, como diz o versículo anterior, vinha ali atrás, e vinha falando. Mas olha o que acontece no versículo 23, porque a fé dessa mulher vai ser colocada em prova. Quando a gente busca o Senhor, nossa fé é colocada em prova. Olha o que diz o versículo 23. Diante do clamor desta mulher, o que é que Jesus ele faz? Ele, porém, não respondeu palavra alguma. E aqui, meu irmão, eu não sei o que é pior. Eu não sei qual é o mais difícil, né? É quando a gente está enfrentando as lutas e tribulações, ou é o silêncio de Deus? Quando Deus não responde, qual é a minha atitude e a sua? Muitas vezes nós pedimos, às vezes por dias, por meses, por anos, e Deus não responde, Ele fica em silêncio. E muitas vezes Deus diz o quê? Não. Qual é a nossa reação diante do silêncio de Deus? Porque a Bíblia é clara dizendo que Jesus não lhe dirigiu a palavra, Jesus ficou em silêncio total. Essa mulher poderia aqui desistir. Pensa comigo, ela era uma mulher, e mulher naquela época não falava no meio dos homens, não poderia falar. Ela venceu esse preconceito, essa barreira, e ela começou a falar. Além de ser mulher, ela era uma gentia no meio dos judeus, e os judeus odiavam os gentios. Essa mulher está rompendo barreiras em procurar Jesus Cristo. Mas olha o que acontece aqui, não é só o silêncio de Cristo não que põe ela à prova, é a falta de compaixão dos discípulos. Percebeu? No versículo 23, quando diz assim, os discípulos, incomodados com a mulher, dizem assim, Jesus, Senhor, despede logo essa mulher. Em outras palavras, está dizendo, manda essa mulher embora logo, ela está aperreando a gente. É isso que os discípulos estão fazendo. Os discípulos, apóstolos, eles não sentiram compaixão por essa mulher. Queria logo que ela saísse dali e parasse de perturbar eles. Essa mulher tinha tudo para desistir. A grande pergunta aqui é, por que Jesus não respondeu o clamor dessa mulher? Por que os discípulos queriam se livrar desta mulher? Você parou para pensar nisso? Porque os discípulos não mostraram compaixão para esta mulher. Porque a igreja não mostrou compaixão para esta mulher. Pararam para perguntar isso? Não houve compaixão. Não houve. As respostas começam a se desdobrar. E aí vem os versículos chaves do texto. A partir do versículo seguinte. Acompanhe comigo o versículo 4. Porque Jesus responde, não a ela, mas a Jesus. Olha o que diz o versículo 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão o quê? Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ponto aqui. Ei, precisamos aqui entender uma situação. Existia uma profecia que Jesus viria, o Messias viria para a casa de Israel. O centro era Israel, a Palestina era o centro do globo terrestre era Israel. E até hoje existem lutas e guerras como está acontecendo por conta dessa cidade. O centro religioso daquela época. E a profecia era, Jesus primeiramente vinha para o povo de Deus, o povo judeu. E depois disso o evangelho se seguiria por todo o mundo. Então havia uma sequência. Primeiro eram os da casa de Israel, depois o mundo inteiro. A obra de Jesus, amados, não havia terminado. A obra de Jesus tem desdobramento. Jesus ainda ia ser crucificado, Jesus ainda iria ressuscitar ao terceiro dia, e só depois disso é que a obra iria romper fronteiras. Mas como eu disse na introdução, esse texto, ele marca a quebra, precede a queda dessa fronteira.
Então Jesus diz aos discípulos: olha, eu vim para vocês primeiramente, para os judeus. E depois ganharia um contexto muito, muito maior. Essa era a metodologia da entrada do Evangelho no mundo. É por isso que no Antigo Testamento e no Novo diz que a Bíblia escolhe um povo eleito, escolhido para viver e pregar o Evangelho, o povo de Israel. Todos que queriam saber sobre Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, teria que ir para Israel. E por que isso? Porque naquela época era o politeísmo, vários deuses. Então a estratégia foi escolher um povo, eleger um povo para pregar o Evangelho ao mundo. Foi isso que aconteceu. E Jesus está explicando isso aos discípulos, e daqui a pouco vai explicar para ela. Acompanhe aqui, porque depois que Jesus fala isso, essa mulher não quer saber. Ela não quer saber. Olha o que a mulher diz no versículo 25, quando ela diz assim: ela, porém, veio e adorou. Vê, ela nem quis dar atenção. Ela continuou, ela não desistiu de clamar, ela continuou adorando. Ela já venceu várias barreiras, mas ela continuou adorando. Versículo 25: ela, porém, veio e o adorou, dizendo o quê? Senhor, Kyrios, Senhor, me socorre. Aconteça o que acontecer, essa mulher não está desistindo de orar pela sua filha. Aconteça o que acontecer, eu e você, não desista de orar pelos nossos filhos. Nunca desista. Continue orando e perseverando. Essa mulher perseverou. Já é a segunda vez. Já é a segunda vez que ela teria total e pleno motivo para dizer: ele não quer me ouvir, vou voltar para os meus deuses pagãos. Não. Ela sabia que ali era o Messias e iria continuar clamando. Que perseverança de fé dessa mulher. Ela continua clamando. A fé dela parece ser uma fé inabalável. Meus irmãos, lembra, Jesus está em outro território que não o território da Palestina. Então o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade. Jesus está passando? Eu vou lá, vou aproveitar a oportunidade. Ela aproveitou a oportunidade que estava na presença do Messias, de Jesus, Filho de Deus, que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas o que acontece a partir de agora é algo tremendo. Porque agora sim, no versículo 26, Jesus vai falar diretamente com ela. Acompanha aí. Versículo 26. Chamou a atenção de Jesus. Jesus então agora direciona-se para ela e diz: então ele, Jesus, respondendo à mulher, disse: mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ei, esse texto é muito forte, hein? Quando a pessoa não entende o que está por trás de tudo que está acontecendo, pensa logo que Jesus chamou a mulher de cachorra. Percebeu? Se a gente não entender. Preste atenção aqui no texto. Jesus começa a provocar, incentivar a fé dessa mulher pelo silêncio, e agora Jesus ele coloca uma parábola para ensinar judeus e gentios. Isso é uma parábola que Jesus está falando. Ele está ilustrando. É bem verdade que Jesus pega elementos negativos que eram usados. Os judeus, os fariseus e os escribas chamavam os gentios de cães. Você vai ver vários textos na Bíblia isso. Os judeus chamavam os gentios de cães infiéis, cães bravos, vira-latas, cães, vocês são desprezados, são como cães desprezados, vocês estão ali à margem da sociedade. Era o que o judeu fazia com os gentios. Mas Jesus pega o elemento negativo e transforma num elemento positivo para expor uma palavra sobre judeus e gentios. Jesus chama ela, você percebeu? Jesus traz para a parábola um elemento diminutivo e afetivo, cachorrinho. E nesse sentido, sabe o que Jesus está dizendo? Olha o que Jesus está dizendo. Mulher, primeiramente, eu tenho que trazer o Evangelho, pregar o Evangelho para os filhos. Depois para os animaizinhos domésticos da família. É isso que Jesus está dizendo.
Primeiro para aqui, para os filhos. Só que enquanto, Jesus está dizendo, enquanto esses fariseus hipócritas chamam vocês de cães, vagabundos, infiéis, terríveis, desprezados, eu estou dizendo, vocês são da família, mas esperem, a obra vai ser completada, sua vez, Jesus está dizendo, vai chegar. É isso que ele está colocando aqui. Ele está trazendo uma parábola para explicar. E nem é assim que funciona em casa, né? Quem tem cachorro sabe disso, né? A gente ama os animais domésticos, principalmente cachorro. Quem tem sabe disso. Primeiro a gente coloca comida para quem? Para os filhos, né? E depois a gente coloca para os cachorrinhos. Não é assim que funciona? Não é? Jesus está expondo judeus e gentios a sua obra missionária desta forma, usando algo negativo e transpondo para um algo positivo. Mulher, é chegada a sua vez, mas espere. Primeiro, eu tenho que cumprir a profecia. Primeiro os judeus e depois vocês. Explicando assim agora é fácil de entender. Mas naquela época não tinha Novo Testamento, não era, Lucas? Naquela época não tinha. Essa mulher não tinha acesso às Escrituras. Como é que ela iria entender isso? Essa mulher, ela dá uma prova de fé. Ela tinha tudo para agora. Agora sim, ela tinha tudo para desistir. Sou mulher, sou gentia. Eles estão dizendo que eu estou aperreando. Agora eu sou tratado desse jeito? Não vou seguir não. Mas olha o que é que ela faz no versículo 27. Porque Jesus sabia que estava no coração dela, só provocou a ela dizer isso, não é? A Bíblia diz, né? Antes que a palavra chegue na boca, ele não já sabe. Jesus sabia que estava no coração dela. Então Jesus promove a fé. Então no versículo 27, ela toma posse dessa ilustração e diz o que Jesus queria que ela dissesse. Ela, contudo, diz no versículo 27, replicou. Olha que maravilha, replicou Jesus. Sim, Senhor. Eita, que passagem maravilhosa. Porém os cachorrinhos, pega, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Glória a Deus. Sabe o que essa mulher está dizendo? Eu sei, Jesus, eu sei. Mas se cair um pedacinho da tua bênção, se cair da mesa um pedacinho, eu quero para mim. Essa mulher não está desistindo, os resíduos da bênção de Deus, essa mulher está indo atrás, ela não desiste, tamanha é a fé desta mulher. Que texto maravilhoso, meus irmãos, que persistência, que fé maravilhosa. E quando a gente contrapõe isso para os judeus, que tinham a Cristo o tempo todo, plenamente as bênçãos dele, e rejeitou ele, esta mulher está dizendo que se vier um pedacinho só, um pedacinho, ela tem fé suficiente para suprir a sua necessidade. Meus irmãos, esse texto ele é muito forte, porque nos ensina tanta coisa. Que fé extraordinária, que fé extraordinária. O texto finaliza, e aqui também eu finalizo no versículo 28, já peço para a equipe de louvor se posicionar, porque no versículo 28, Jesus reconhece a fé desta mulher. E olha o que Jesus diz no versículo 28. Então disse Jesus: ó mulher, grande é o quê? A tua fé. Grande é a tua fé. Os dois maiores, escuta bem aqui, os dois maiores milagres que Jesus reconheceu de povos gentios, foi o primeiro, lembra do centurião? Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E agora esta mulher, de longe, Jesus curou pela fé. São os dois casos que Jesus curou de longe pela fé. Que fé é essa dessa mulher? Que coisa tremenda! O centurião e a mulher cananeia, dois casos que Jesus curou à distância. Então o que a gente pode aprender aqui com essa mulher? Primeiro, humildade. Ela teve humildade, apesar de ser mulher gentia, ela teve humildade. Ela reconheceu quem ela era. Ela usa a figura de linguagem da parábola. Diga sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos comem da mesa de seu Senhor. Esta mulher teve perseverança. Lembra? Silêncio de Jesus, falta de compaixão dos apóstolos, e ela perseverou. Essa mulher teve fé, porque mesmo não estando dentro da igreja de Cristo, ela sabia quem era o Messias, ela sabia quem era Cristo. A partir daí, com certeza, ela começou a congregar com seus irmãos. Essa mulher nos ensina o que é fé, o que é perseverança. Então, eu finalizo te dizendo: se você entrou aqui e está desistindo de clamar, escute a voz de Deus falando ao teu coração. Eu não sei por quem ou pelo que você está clamando, mas Deus está dizendo: não desista de clamar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.